Bom, já vimos quais são as diferenças procedimentais para o tratamento da competência, ou melhor até, da incompetência absoluta e relativa, né? Agora vamos ver as identidades, no que o CPC acaba tratando essas espécies de incompetência procedimentalmente da mesma forma, tá? Então, a primeira identidade, que é uma novidade, né, inclusive do CPC de 2015, é a forma de alegação da incompetência. Então, aqui nós temos a preliminar de contestação como a forma adequada para alegação tanto da incompetência absoluta como da relativa. A gente tinha antigamente, né, a tal da exceção de incompetência, que era uma peça específica para alegar incompetência relativa. A absoluta sempre foi preliminar. E agora virou tudo preliminar, beleza, abre a preliminar, alega e vamos que vamos. Só tem um detalhe aqui importante, né? Por quê? Porque a incompetência absoluta, ela pode ser alegada depois da contestação. Né? Porque ainda que ela não possa ser alegada a qualquer tempo, porque tem aquele probleminha lá dos recursos excepcionais com o pré-questionamento, é óbvio que depois da contestação, ela ainda pode ser alegada. E aí não dá mais para você falar em preliminar de contestação, tá? Bom, quando você tiver nessa, você já contestou, já passou para de contestar e tal, o que você, como advogado do réu, vai fazer lá no caso concreto? Bom, você pode alegar essa incompetência absoluta de forma escrita. E de que jeito eu faço isso, Daniel? Ou você atravessa uma peça específica só alegando isso, tá? Atravessa. Ah, mas não tem previsto? Não. Protocolo e acabou, tá? Ou você espera uma peça, que eu chamo de peça típica, para abrir um tópico nessa peça típica e alegar a incompetência absoluta. Então, eu fui intimado para fazer especificação de provas. Eu aproveito ali a especificação de provas e, puf, já abro uma incompetência absoluta. Fui chamado para fazer as alegações finais escritas. Puf, já abro ali, pá, incluo. Aí, meu amigão, você que escolhe, tá? Ou de forma oral. Você também pode alegar incompetência absoluta de forma oral. No primeiro grau, você pode arguir numa audiência. Não tem problema nenhum, tá? Nos tribunais, você pode arguir na sessão de julgamento. E aí tem um detalhe interessante. Por quê? Porque mesmo quando você não tem direito a sustentar oralmente, você pode, não sei como isso vai ser recebido no tribunal, mas você pode, por uma questão de ordem, alegar a incompetência absoluta, que é matéria de ordem pública. Né? Então, vale a pena, né? Porque o não você já tem. Se houver sustentação oral prevista lá no 937 do CPC, é ótimo. Você vai lá e alega. Tá? Agora, se não houver a oportunidade de sustentação oral, você pode ir à sessão de julgamento, pedir uma questão de ordem no julgamento, esclarecer, olha, excelências, apesar de não caber aqui a sustentação oral, eu vou levantar um ponto de ordem pública que, na verdade, já deveria ser conhecida de ofício pelo tribunal, então eu só vou levantar aqui para chamar a atenção de vossas excelências. Aí você espera a reação, né? Se eles entenderem que isso é uma sustentação oral disfarçada, aonde ela não é cabível, não vão deixar você falar, mas pelo menos você vai botar o bode na sala, né? Porque na hora que você pedir a questão de ordem, você já vai falar da incompetência absoluta, né? E aí os desembargadores, no mínimo, vão ter aquele pontinho, né, de curiosidade. Meu, que competência absoluta, que ninguém nunca falou disso, ninguém nunca viu isso aí. Sei lá, pode dar certo, tá? Bom, a outra identidade que a gente tem é a respeito das consequências do reconhecimento da incompetência. Basicamente, é o seguinte, o que acontece, né, com e no processo depois que o juiz reconhece uma incompetência? Bom, primeiro a gente tem que lembrar, porque isso está previsto na lei e está respaldado pelo STJ, que a incompetência ela tem uma natureza dilatória. Então, quando se reconhece uma incompetência, o processo não é extinto por causa disso. Na verdade, o processo é remetido ao juízo competente. Por isso que a gente fala em natureza dilatória, né? Dilatória dilata, aumenta, prorroga.
Então, o tempo de duração desse processo vai demorar um pouquinho mais, mas de qualquer maneira o processo não será extinto. Só que essa realidade tem as suas exceções. Primeira exceção, prevista expressamente na 9.099, ou seja, juizado especial. Se houver incompetência territorial, é causa de extinção do processo. O juizado especial não remete processo para outro juizado especial. Vai extinguir, ok. Uma vez extinto o processo, você repropõe esse processo, já havíamos comentado, e de repente até uma boa para você como advogado do autor. Tá? A incompetência absoluta dos juizados também leva à extinção. Artigos 3 e 8 da Lei 9.099. Então, se houver uma incompetência absoluta do juizado pela pessoa ou pela matéria, o juiz também vai extinguir o processo. E essa terceira hipótese, não seja o advogado do autor nesse caso, hein? Porque olha o que o fera faz. Ele cumula pedidos de diferentes competências absolutas. Imagina que o cara pega um pedido da Justiça do Trabalho e cumula com um pedido da Justiça Federal. E aí, para fechar com chave de ouro, ele propõe num juízo absolutamente incompetente para ambos. Conseguiu, hein, Daniel? Pois é. Essa é mais uma hipótese de extinção do processo. Porque na estadual, aqui no meu exemplo, na estadual que não vai ficar, né? E se ele mandar para trabalhista, vai mandar com vício, porque tem pedido da federal. Se mandar para federal, é a mesma coisa. Então, extingue. Ok? Bom, agora vamos voltar à normalidade, que é o que invariavelmente acontece. O processo continua. E os atos que já foram praticados? Eles foram, afinal, praticados por um juízo absolutamente ou relativamente incompetente. Esses atos, eles são válidos. E potencialmente eficazes. O que você quis dizer com isso, Daniel? É o seguinte. Quando o juiz ele declara a sua incompetência, competence, né? O próprio juízo declara a sua incompetência. Pois é. Então, quando o juiz ele declara a sua incompetência, ele pode retirar a eficácia de atos por ele praticados. Mas vai ter que fazer isso de forma expressa. Perceba, se o juiz ele simplesmente reconhece a incompetência, todos os atos praticados são válidos e eficazes. Então, se o juiz quiser tirar a eficácia daquele ato, ele tem que expressamente se manifestar nesse sentido. Agora, perceba, se o ato vai gerar efeitos ou não, é algo que interessa apenas entre o reconhecimento da incompetência e a chegada do processo no seu destino, que é o que a gente chama de período de trânsito dos autos. Por que isso, Daniel? Porque na hora que chegar no juízo competente, o juízo competente vai revisar ou ratificar os atos que foram praticados. Então vamos imaginar, vai. O juiz dá uma tutela antecipada, inaudita altera partes, e reconhece depois disso a sua incompetência. Então ele deu uma tutela antecipada para tirar o nome do autor do Serasa. Perceba, na hora que ele reconhece a incompetência, se ele fala esse ato é ineficaz, o nome volta para o Serasa. Se ele não fala nada, o nome continua fora do Serasa. Chegou no juízo de destino, o juízo de destino, que é o competente, resolve o que fazer. Ou ele mantém aquela decisão, ou ele reforma a decisão, ou ele anula a decisão, ou ele modifica, ele faz com a decisão o que ele quiser. Sempre lembrando que a ratificação ela vai acontecer tacitamente. Quer dizer, fatalmente, o juiz não vai dar um pronunciamento, ratifico todos os atos praticados pelo juízo incompetente, não. Ele simplesmente vai pegar o processo quando chegar, vai dar uma olhada no que já aconteceu, se ele concordar com tudo, ele vai simplesmente dar um mandamento e aí todos saberemos que os atos praticados foram todos ratificados. Legal? Muito bem. Agora o que a gente vai fazer?
Nós vamos abrir agora um novo tópico para conversar sobre as espécies de competência. Então, na verdade, nós temos 5. Territorial, valor da causa, funcional, matéria e pessoa. Vamos tentar conversar aí a respeito delas. Então, vamos começar com a competência territorial. Lembra sempre o seguinte, competência territorial é a competência do foro, ok? Competência do foro é na Justiça Estadual comarca, na Justiça Federal, seção e subseção judiciária. Bora. Nós temos o chamado foro comum, é o artigo 46, domicílio do réu. É a regra geral, tá? Parte daquela premissa de que o réu está sendo atacado. E já que ele está sendo atacado, vamos dar pelo menos a ele o conforto de se defender lá em casa, né? Lá no foro do seu próprio domicílio. Tá. Qualquer outra regra que não essa, a gente chama de foro especial. Então, perceba que esse foro especial não é tão especial assim, né, Daniel? A terminologia foro especial, ela serve exclusivamente para distinguir aquele foro do foro comum. É só isso, tá? Então, por exemplo, no artigo 47, a gente já tem um foro diferente, que é o foro do local do imóvel. Com o detalhe absolutamente relevante de ser essa hipótese uma hipótese de competência absoluta. Por quê? Por que isso é importante, Daniel? Porque a competência territorial é a competência relativa por natureza. Tanto que aqui você vai encontrar uma doutrina tentando justificar essa competência absoluta, afirmando que ela, na verdade, é funcional. Enquanto outra doutrina, que eu entendo mais adequada, vai dizer que ela é territorial, porque é competência de foro, mas excepcionalmente absoluta. Bom, tanto faz para nós. Perceba? Para nós, na prática, tanto faz. Se ela é absoluta e, portanto, funcional como todas, são, né, competências funcionais, ou ela é territorial, excepcionalmente absoluta. O que nós temos que lembrar aqui é que ela é absoluta. Simples assim. Tá? E uma outra importante observação é o seguinte. O artigo 47, ele fala das ações reais imobiliárias. Só que é curioso porque na hora que ele vai esmiuçar, ele não fala de todos os direitos reais. Tem que ficar esperto a respeito disso no caso concreto. Ele fala de 7, ó. Ele fala propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação, nunciação de obra nova e possessória. Só que nós temos outros direitos reais que não estão nesse dispositivo. E aí o que eu faço para esses outros direitos reais? Eu não vou aplicar o 47. O STJ já tem precedente. Bom, e se eu não uso o 47, Daniel, eu volto para onde? Eu volto para o foro comum. Quer dizer, aonde eu não tiver uma previsão de foro especial, eu sempre vou usar a regra de competência do foro comum. Ok? Vamos para mais alguns foros especiais? Antes, essa questão da ação real imobiliária. Daniel, eu preciso entrar com uma ação de adjudicação compulsória. Ou seja, promessa de compra e venda totalmente quitada, o vendedor se recusa a passar a matrícula para o comprador. Então você vai entrar com uma ação de adjudicação compulsória. Vai aplicar o 47? Vai aplicar. Independentemente, tá, desse teu contrato aí de compra e venda, essa promessa, ter ou não sido registrada, pouco importa. Vai sempre aplicar o 47, competência absoluta do local do imóvel. Daniel, eu quero entrar com uma ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. Então imagina que eu vendi algo para você a prazo, você deixou de pagar e agora eu quero rescindir esse contrato e recuperar a posse do bem.
Pela reintegração, você aplicaria o 47. Pela rescisão contratual, não. Né? Porque a rescisão contratual não é ação real imobiliária. Vai entrar a questão da ação possessória, que é a acumulação do pedido. O que o STJ entende? Que você não aplica nesse caso. Tá? Eu trouxe aqui uma decisão monocrática, porque é tão pacificado no STJ, que, na verdade, eu preferi trazer uma decisão mais recente, ainda que monocrática, do que decisões colegiadas mais passadas, porque, de fato, é bastante tranquilo por lá. E execução hipotecária, Daniel? Execução hipotecária você não aplica, né? Até porque a execução hipotecária, ela não é uma ação real imobiliária. Ela é uma execução de pagar quantia em que há uma garantia real imobiliária. Né? Então, a natureza da execução hipotecária é pessoal, é obrigação de pagar. O que é real imobiliário é a garantia, que não é objeto da execução. Tá? Então, na execução hipotecária, você não aplica o artigo 47, vai aplicar as regras lá de competência da execução. Ok? Bom, no artigo 48, a gente vai ter uma competência para todas essas demandas aqui, ó, inventário, partilha, arrecadação, cumprimento, disposição de uma vontade, impugnação, anulação de partilha judicial e todas as ações em que o espólio for réu. A regra é essa aqui, ó, o domicílio do autor da herança. Então, para todas essas ações, nós vamos considerar o domicílio do de cujus. Ah, Daniel, mas o de cujus ele não tinha domicílio certo. Então, a gente vai considerar a situação dos bens imóveis. Ah, Daniel, mas ele tinha mais de um bem imóvel em diferentes foros. Local de qualquer um desses bens. Ah? Então, a ordem para esse tipo de demanda, as mais tradicionais aqui, sem dúvida, são o inventário e a partilha, né, no nosso dia a dia forense. Descobre o domicílio, o último domicílio do de cujus. Não tinha domicílio certo quando morreu. Vai no imóvel. Tem imóvel em São Paulo, Rio e BH. Você, como advogado do autor, conversando com o seu cliente, né? Imagina entre essas 3 comarcas qual vai ser a mais adequada para você e pá, entra com a ação. A competência aí vai ter um foro concorrente, né? E quando há o foro concorrente, você vai poder escolher, né, aonde propor essa demanda, ok? No artigo 49, a gente trata de uma hipótese não muito comum, que é o réu ausente. Então, aí, para o réu ausente, a gente tem o foro do último domicílio desse réu, antes dele se tornar ausente, para essas mesmas ações de arrecadação, inventário, partilha e cumprimento de disposição de última vontade. O incapaz, que obviamente, como você pode imaginar, teria uma proteção legal, né? E aí a gente vai considerar o foro do domicílio do representante ou assistente, a depender de qual seja, né, a incapacidade aqui, relativa ou absoluta. Então, na verdade, o réu incapaz, ele, quando autor ou como réu, ele vai ter essa prerrogativa do artigo 50 do CPC, né? Bom, o artigo 51, ele trata da competência dos processos que envolvem como parte a União. E foi interessante, né, porque o artigo 51, ele acabou compatibilizando o Código com a Constituição. A Constituição não tinha nada que prever competência territorial, né? Vamos ser bem sinceros. A Constituição, ela deveria prever apenas competência das justiças. Faz isso, mas aqui entra num tema que não era bem a dela, mas paciência, estava lá previsto. O CPC de 73 estava em descompasso com a Constituição, o que era uma barbaridade, e aí resolveram unificar tudo, uniformizar as previsões. Para nós, né, que atuamos no dia a dia, é sempre importante, porque aí não tem discussão de conflito, não tem nada, é a mesma regra, tá? E que regra é essa? Bom, se a União for autora, foro comum, domicílio do réu. Se a União tiver no polo passivo, se a União for réu, o ré, né? Aí nós temos foro concorrente do domicílio do autor, ocorrência do ato ou fato, situação da coisa ou Distrito Federal. É óbvio que nunca vai, né, na mesma situação você vai ter as 4 possibilidades, porque se for uma demanda que discute a entrega da coisa,
Você vai ter situação da coisa e Distrito Federal. Né? Se for uma circunstância em que você é um ato ilícito praticado por um agente público federal, aí você vai ter esse local, o seu domicílio de autor e o Distrito Federal. Então, aqui a gente vai ter o fenômeno dos foros concorrentes, ou seja, abstratamente, nós temos mais de um foro competente à escolha do autor. Então, você, como advogado do autor, que vai escolher onde propor essa demanda. Ok?